Começando esse videozinho com um pão que eu fiz em casa, meu primeiro pãozinho feito na casa nova, pãozinho sem glúten, sem lactose, e eu fiquei muito orgulhosa. Mas bora pro que interessa, né, que é atualizações da obra. E bom, aqui a gente tava começando a colocar os pisos no chão, e a gente resolveu começar a habilitar esse cômodo que viria a ser o nosso armário de comida, que antes estava bem tenebroso. Eu vou deixar aqui as fotos, mas depois de impermeabilizar bem, eu coloquei esse papel de parede lavável para ficar mais fácil, né, de manter esse cômodo sempre limpinho, do jeito que a virginiana aqui gosta, né? E como as prateleiras que estavam nesse cômodo são de uma madeira bem boa, eu vou reutilizar elas em outro lugar. Então eu já lixei, já pintei elas para deixar bem prontinho para só colocar nas paredes depois. E aqui comecei a montar as prateleirinhas da nossa despensa, então eu usei os próprios produtos para saber espaçamento, assim, de altura de prateleira e tudo mais. E aos pouquinhos foi criando forma. Participação especial da minha mãe, me ajudando a manter a bagunça minimamente sob controle. E aqui um resultado bem mais ou menos, porque ainda tenho que arrumar todas as coisas, né? Tem uns detalhezinhos ainda pra fazer. Mas já coloquei as comidas aqui pra pelo menos separar as coisas no seu lugar, mesmo estando essa bagunça. Coloquei aqui o Steriler pra diminuir a umidade do ambiente. E eu posso dizer que eu tô bem satisfeita com o resultado, porque é muito bom, né? Começar a colocar cada coisinha no seu lugar. E para não aparecer de cara todas as coisas que estão dentro aqui, né, e a porta de vidro, eu coloquei essa cortininha. Aí quando você fecha a porta, não aparece nada. Pausa nas atualizações da obra para mostrar um pouquinho de como tá nosso jardim, que cada dia tá mais cheio, mais florido, com mais borboletinhas, mais abelhinhas também. Mas enfim, vamos voltar pra obra, né? Tá, esse móvelzinho aqui eu ganhei pra reformar ele. E eu fiquei batendo cabeça pensando onde que eu ia usar. E eu decidi que eu vou usar ele no banheiro da parte externa. Só que pra isso, ele que é um bidezinho vai ter que virar uma pia. Então eu desmontei, lixei, pintei e criei uma estrutura pra esse querido. E aos pouquinhos ele tá criando forma. Eu ainda vou colocar uma cuba de sobrepor aqui, mas já instalei a torneira e fiz o vão pro sifão. Enquanto isso, chegou a nossa piscininha olímpica e eles começaram a instalar. A parte de fora da piscina a gente vai revestir em pedra, nessa paredinha que ficou sobrando. E dentro de casa começamos a lixar as paredes e os tetos, que estavam com massa. E pensando na nuvem de poeira. Aqui eu já tava repensando as minhas escolhas, mas fui comprar mais plantas. Fomos desbaratinar um pouquinho na praia também, porque ninguém é de ferro. E nessa mesma semana a gente recebeu o Nico e a Piccola lá em casa, pra ver, né, se a graminha tá boa, se aprovam ou não. Colhi pimentinhas e fiz pesto, e os gatinhos também aprovaram a grama. Nesse ponto a gente já estava bem satisfeito, porque as nossas gatinhas que antes só tinham acesso à planta de vaso, elas estavam bem à vontade na grama, mas futuramente a gente quer gatificar tudo para não correr risco delas fugirem. Mas agora vamos falar desse cômodo aqui, que é um cantinho que ficava bem no fundo assim do quintal, que o antigo morador usava de oficina, sei lá o que ele fazia aqui na realidade. Mas a gente vai construir uma lavanderia. Então a gente fez uma estruturinha ali, colocamos uma pia que a gente ganhou também. E vamos colocar a máquina aí. O José trabalhando felizão ali. E futuramente a gente vai mexer no telhado também, que tá muito baixo. Mas por enquanto, até a gente finalizar a parte interna da casa, esse cantinho vai ser bem útil pra gente conseguir lavar nossa roupa, deixar as coisinhas mais organizadas. E é assim que está ficando, com direito à dancinha da alegria. E colhemos o nosso primeiro pêssego do nosso mini pessegueiro. E uma coisa que a gente gosta muito é de lareira, porque aqui fica sempre bastante frio no inverno. Então nada melhor do que ter uma lareira dentro de casa.
Então a gente começou a construir ela, vimos vários vídeos no YouTube, começamos a estudar e a gente que montou tijolinho por tijolinho, fizemos a nossa lareirinha. E tava tudo bem até a gente decidir lixar e fazer aquela fumaça laranja em tudo, encheu tudo de poeira, literalmente tudo. Mas faz parte, né? Aí depois eu fui limpar e passei o primer, né? Fundo preparador, para começar a selar já os tijolos e fazer a pintura, que em seguida a gente ia fazer a pintura dela em branco. E aos pouquinhos foi criando forma, a gente ainda vai colocar algumas madeiras para dar acabamento, mas a gente já testou o fogo. E na parte da pintura a gente lembrou que teria que lixar e pintar as paredes também. Então rolou uma dedicatória aí de amores, porém muita bagunça. Mas é isso, né? É o que a obra tem. E a nossa lareirinha, que antes estava assim, foi ficando assim. Claro que não tá totalmente finalizado, eu ainda tenho que fazer algumas pinturinhas da parede, mas já com algumas moldurinhas e ela pintada de branco, já dá pra ter uma noçãozinha bem boa de como vai ficar. A gente colocou também já a proteção ali pra não sair faísca. E aos pouquinhos vai. E acho que para um vídeo só, esse vídeo já teve muita informação, muita atualização da obra. Então eu encerro esse vídeo com esse registro de mais um passeio que eu fiz na floricultura que tem aqui perto de casa. E é isso. Tchau, tchau!